A BlackRock, a maior gestora do mundo, anunciou um pedido de registro de um ETF de Bitcoin Spot, um fundo listado em bolsa, que permite negociar papéis que refletem o preço do Bitcoin na bolsa americana. Só que o detalhe é que a SEC, a CVM americana, vem há anos negando pedidos desse tipo de ETF das maiores gestoras globais. Só que, por outro lado, a BlackRock tem 9 trilhões de dólares sob gestão e tem tido mais de 99% de aprovação dos seus títulos e ETFs pela SEC. Será que agora vai ser aprovado ou vai ser negado? E será que isso vai fazer o Bitcoin explodir na próxima bull run? Ou, na verdade, a BlackRock é um cavalo de Troia pro Bitcoin? Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. Se você quer aprender tudo sobre Bitcoin, a comprar e a guardar com segurança antes que a BlackRock passe o rodo no mercado, no Bitcoin Starter você aprende tudo isso e ainda manda BlackRock catar coquinho. É só clicar aqui na descrição do vídeo. A iShares, parte da BlackRock, é um dos maiores provedores de ETF do mundo e é quem fez o pedido oficial para a SEC e para o ETF de Bitcoin. Eles têm mais de 1.250 ETFs listados, só que eles não pediram exatamente um ETF para a SEC. Afinal, para ser um ETF mesmo, precisa seguir algumas regras, como ter uma diversificação de ativos no fundo. E isso não seria possível nesse caso, afinal o ETF é composto apenas por Bitcoin e não teria como diversificar com outros ativos. Por isso que o pedido para a SEC é de uma trust e não de um ETF propriamente dito. Ele é descrito no prospecto como um fundo de Bitcoin à vista, aberto e que funciona de forma idêntica a um ETF. A SEC já negou várias propostas de ETF de Bitcoin Spot por preocupações com manipulação de mercado, só que, ironicamente, aprovou ETFs de Bitcoin Short, que aposta na queda, e ETFs de futuros de Bitcoin. Ativos que podem ser muito mais facilmente manipulados, né? E as explicações da SEC giram em torno de desconfianças e com a dificuldade de auditar e vigiar o mercado. Ela também estava esperando a Nasdaq e a regulação se organizarem aí para aprovar qualquer proposta de ETF de Bitcoin à vista. A BlackRock reconheceu o risco de manipulação, mas também se aproveitou do seu tamanho para dar sua tacada. Afinal, se alguém conseguiria ter um ETF aprovado e a confiança para isso, né, da SEC, esse alguém seria a BlackRock. Afinal, a BlackRock só é a maior porque sabe jogar esse jogo e já está se unindo à Nasdaq para fazer um acordo de compartilhamento de dados com exchanges e vigilância desse ativo. E essa politicagem era exigida pela SEC e justamente outras gestoras não fizeram tudo isso, não conseguiram fazer e por isso não tiveram seus ETFs aprovados antes, né? Então, no fim das contas, a BlackRock fez a lição de casa e incluiu no seu pedido tudo que a SEC rejeitou nas tentativas anteriores de outros ETFs que foram negados. Ok, mas isso é bom ou ruim para o Bitcoin? Acaba sendo mais bom do que ruim. Acabou com o argumento de 2017 do Larry Fink, o CEO da BlackRock, de que o Bitcoin era um índice de lavagem de dinheiro, porque se fosse a BlackRock não estaria criando um ETF agora, né? No fim, todos eles que criticaram o Bitcoin acabaram mordendo a língua. E agora o Larry Fink está tendo que engolir o Bitcoin através do seu próprio ETF. Além disso, pode trazer muita liquidez institucional que está esperando há muito tempo por um ETF para se expor ao Bitcoin. E toda essa demanda reprimida finalmente vai ter como ser absorvida. Afinal, muitos gestores não entendem ou não querem fazer custódia de Bitcoin e estavam aguardando o ETF para poder se expor. E muita gente também está comparando esse momento com 2004, quando lançaram o primeiro ETF de ouro e ele subiu mais de 370% nos 4 anos seguintes. Mas Bitcoin não é ouro. E o ouro não tem uma oferta limitada e nem as propriedades do Bitcoin. A aprovação do ETF Spot, mais a redução da oferta que vai acontecer com o halving ano que vem, podem fazer com que o próximo ciclo tenha uma bull run do Bitcoin maior que 2021. Afinal, no pós-halving de 2020 não tinha um ETF Spot. As instituições Fiat estavam mais voltadas para a especulação com altcoins e não tanto para Bitcoin. Elas acabaram voltando atrás depois da queda da FTX e com os processos atuais da SEC contra XRP, Binance, FTX e Coinbase por terem violado as leis de valores imobiliários. Inclusive, o Brian Armstrong, CEO da Coinbase, falou em entrevista que a SEC avisou ele que pretende tratar altcoins como securities e o Bitcoin como commodity. And then something shifted about a year ago. A totally different tone started to happen. And we kind of got this information from the SEC that, well, actually we think everything other than Bitcoin is a security. Por isso, é provável que instituições não direcionem mais tanta liquidez para securities irregulares, através das altcoins, e se concentrem mais no Bitcoin, mesmo que seja através do ETF. E o outro ponto é que esse ETF poderia também pegar grande parte do mercado de exchanges,
como a Coinbase, que acaba oferecendo Bitcoin, mas ganha a maior parte do seu dinheiro em taxas e operações com shitcoins, muitas delas securities irregulares que estão sendo processadas pela SEC. Ou seja, a Coinbase oferece um serviço muito mais caro que um ETF e ainda estão oferecendo produtos que a SEC está considerando irregulares. Outro ponto importante é que é justamente a Coinbase que vai ser a custodiante dos bitcoins desse ETF. Então olha como SEC, BlackRock e Coinbase seguem nessa triangulação de negociações ao redor de Bitcoin. Ou seja, tudo isso é mais bom do que ruim, porque está trazendo liquidez para o Bitcoin, está diferenciando o Bitcoin do restante do mercado e está sim trazendo mais clareza sobre o que é uma commodity e o que é uma security no mundo digital. E o lado ruim para o Bitcoin é que a BlackRock é uma instituição financeira fiat e vai estimular a compra do seu ETF e não de Bitcoin de verdade. E esse vai ser o desafio do próximo ciclo, né? Ajudar as pessoas a fazerem a própria custódia e não comprar Bitcoin falso ou de papel da BlackRock e dos bancos. E na verdade isso tudo já era de se esperar, afinal nem todo mundo está confortável para fazer a própria custódia e esse ETF seria criado de qualquer forma. Só que esse pode ser o início de um movimento de institucionalizar o Bitcoin e proibir justamente a autocustódia, assim como fizeram com o ouro em 1933. Forçar as pessoas a terem Bitcoin apenas via ETF serve para forçar que elas se mantenham dentro do sistema fiat e não consigam sair. Mas fica tranquilo que mesmo que eles tentem, não tem como fazer isso. Bitcoin é infinitamente mais difícil de confiscar e de proibir, até mesmo do que o próprio ouro. Mesmo que isso aconteça, Bitcoin digital é leve e funciona sem a permissão de governos. Por isso que ele chegou até aqui e segue sendo adotado, e vários países que proibiram viram que não adiantou nada essa proibição. E o que preocupou algumas pessoas sobre tudo isso foram algumas letras miúdas inseridas na proposta desse ETF da BlackRock, onde ela afirma que no caso de um hard fork do Bitcoin, ela vai poder escolher qual ativo, qual dos forks ela vai manter como o Bitcoin oficial lastreando o ETF. Ou seja, se fosse 2017 e acontecesse o fork do Bitcoin Cash e a BlackRock ficasse do lado do Bitcoin Cash, ela iria tratar o Bitcoin Cash como o Bitcoin de verdade no seu ETF. E a BlackRock tomar partido num possível fork futuro do Bitcoin parece algo bem poderoso que poderia influenciar outras entidades, Ainda mais hoje que existe uma pressão de ambientalistas querendo que o Bitcoin mude para POS, para Proof of Stake. Então será que a BlackRock ficaria do lado deles, de quem quer mudar o Bitcoin, assim como as exchanges e mineradores fizeram em 2017? E na verdade isso seria uma nova guerra dos forks e um grande flashback, Bom, a verdade é que essa mudança do Bitcoin para POS nem é mais uma ameaça, porque ela já aconteceu. Já criaram um Bitcoin POS e o fork está de mal a pior. Ele foi a zero desde que foi criado em 2021, quando o FUD do Bitcoin gastar muita energia começou. Assim como o Bitcoin Cash, que está colapsando em relação ao Bitcoin original desde que ele forcou em 2017. E o que se aprende com essa história é que não adianta forcar, mudar as propriedades originais do Bitcoin. Isso é escolher o lado perdedor em valorização e em reputação. Foi o que aconteceu com os big blockers de Bitcoin Cash e com quem forcou Bitcoin para POS também, como a gente viu nas imagens. E é por isso que essa cláusula sobre forks tem um direcionamento, na minha opinião, mais para lavar as mãos da BlackRock com os clientes, caso eles sejam loucos de escolher o lado errado do fork em shitcoin, na shitcoin deles, e ela for a zero depois. Ou seja, não adianta querer reclamar depois, caso eles escolham o lado errado da história. Bom, independentemente dos planos da BlackRock, eles não conseguem mudar o Bitcoin. E mais do que isso, ETF de Bitcoin não é Bitcoin. É só um papel que se compromete a refletir o preço do Bitcoin de verdade que está sob custódia de alguém. ETFs, eles seguem as regras fiat e não as regras de consenso do Bitcoin. E é por isso que essa história da BlackRock significa apenas uma coisa. Agora tem um peixe grande vindo atrás dos seus BTC. E você vai acabar vendendo para eles? E a BlackRock ela tem só 6 BTC anunciados publicamente, enquanto a MicroStrategy tem 140 mil BTC. Isso quer dizer que a BlackRock tem 0,004% da quantidade de Bitcoin que a MicroStrategy do Michael Saylor tem. E você acha que eles vão continuar com essa merreca de Bitcoin sendo a maior gestora do mundo, ainda mais agora com o ETF de Bitcoin? Bom, ainda dá tempo de acumular antes que a BlackRock comece a drenar Bitcoin do mercado. Se você ainda não sabe como fazer isso, eu te espero no Bitcoin Starter. É só clicar no link aqui da descrição. No fim das contas, as chances são grandes que a maior gestora do mundo aprove esse ETF Spot pelo histórico de aprovações que eles já têm. E caso isso aconteça, começa um novo capítulo na história do Bitcoin que vai ter impacto principalmente no próximo ciclo e depois do halving ano que vem. Então bora acompanhar tudo isso, até a próxima e opt out!